Queridos e amados irmãos, gostaria de saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. É um momento de alegria estarmos aqui também falando a respeito da 8ª lição do segundo trimestre de 2019. Amém? Nós iremos estudar desta feita o lugar santíssimo. Mas antes eu gostaria de agradecer ao nosso pastor presidente, André Barbosa, que nos concede a honra de estar fazendo esse trabalho. Junto com você que está assistindo, também gostaria de agradecer, externar os meus agradecimentos. Agradecimentos também a todo o pessoal da comunicação, a todo o corpo de professores da Assembleia de Deus Betel. Amém? Deus abençoe. Queridos, a lição a qual nós iremos falar neste momento, ela está inserida no texto da leitura bíblica em classe que se encontra em Êxodo, capítulo 26, dos versos 31 ao 35, Hebreus, do verso 1 ao 5 e Mateus, capítulo 27 e verso 51. Assim diz a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 26, versos do 31 ao 34. Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. E porás sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata. Seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás à banda do norte. Hebreus capítulo 9, do verso 1 ao 5. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães de proposição e ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que chama-se o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, e em que estava um vaso de ouro que continha um maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Mateus capítulo 27 e verso 51. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Amém? Como introdução da lição, estamos estudando nesse segundo trimestre o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Queridos, e nesta 8ª lição estaremos estudando sobre o lugar santíssimo, o lugar santo dos santos. Para que nós entendamos, se vocês bem perceberem como introdução, vocês devem notar que todo o tabernáculo ele era um lugar de separação. A começar pelo pátio, ele separava do deserto. Ele tinha uma cerca que separava. E ao entrar no lugar santo, já existia um véu, um cortinado, fazendo separação do pátio. E deste lugar santo para o lugar santo dos santos, ou santíssimo, existia um outro véu. E nós vamos falar do lugar santíssimo e deste véu. Amém? Então, em primeiro lugar, o véu do lugar santíssimo. Esse véu, ele era uma barreira. Só para que expressar os originais, a separação desde o começo até o lugar santo era chamado de paroquete, que significa separar. Porém,
a separação entre o lugar santo do lugar santo dos santos, existia uma outra palavra no original, chamada mazak, que significa estar sobre ou cobrir para esconder. No primeiro subponto do primeiro ponto, o véu como barreira ao livre acesso à presença de Deus. O véu era uma cortina de linho fino, branco, entrenecido, com fios de cores de púrpura e carmesim. Se vocês bem perceberem, era o mesmo material utilizado praticamente na cortina do lugar santo. Mas o que chama a atenção é que ele tinha o desenho artesanal, a obra-prima feita por querubins. E esses querubins, eles estavam fazendo uma figura, que é onde nós encontramos no segundo ponto. Esse véu tinha um bordado especial como figura de querubins. E Deus ordenara que esses querubins que estavam nesse cortinado, eles representassem os querubins que estavam protegendo o jardim do Éden, conforme a palavra de Deus que nos diz no capítulo 3 e verso 24 de Gênesis. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Queridos, é bem claro que os querubins que ali se encontravam no cortinado, eles não tinham com o intuito de serem adorados, mas era uma representação que a partir dali era um local santo dos santos, que ia existir um impedimento. Nós não tínhamos acesso a ele. Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, e nesta cerimônia em especial, como vocês devem ter percebido na leitura bíblica de Hebreus capítulo 9, o verso 4, ele expressa dizendo que tinha o incensário de ouro neste local. Porém, como mobília, ele não ficava no lugar santo dos santos, ele ficava no lugar santo. Mas em Hebreus capítulo 9, verso 4, diz que ele estava no lugar santíssimo. É porque estava representado a cerimônia. E ali na cerimônia, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele colocava o incensário e fazia já toda a purificação da sua entrada, para que ele pudesse ser preparado para entrar no lugar santo dos santos. Ou seja, apenas o sumo sacerdote, e não entrava de todo jeito, porque existia uma divisão bem clara, um limite aonde eu e você não poderíamos entrar, inclusive os sacerdotes. O terceiro subponto do primeiro ponto vem falando sobre o véu traçado dos fios. Queridos, se você bem perceber, todo o cortinado, ele tinha uma representação. Ou seja, o pano azul, ele estava falando de Cristo na sua natureza celestial. A púrpura estava falando da sua natureza de rei. O carmesim estava falando da natureza humana, do sangue que foi derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. E o linho de fino torcido, ele representava a santidade do Senhor. Mas essa cortina, toda ela, representava Jesus, conforme a palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 10 e verso 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua
carne. Então, meus amados irmãos, o véu que separava o santo do lugar santo dos santos, ele estava sendo atribuído à carne, à pessoa de Jesus Cristo. Era um símbolo, mas, queridos, era uma realidade profética para que possamos viver essa dádiva que é a liberdade de entrar no Santo dos Santos. O segundo ponto vem falando do propósito do véu interior. O véu era um símbolo da presença de Deus no lugar santíssimo. Queridos, assim como já falei no tópico anterior, a presença de Deus, ele era notório. E no lugar santíssimo, onde se encontrava a arca, o principal símbolo da presença de Deus entre os judeus, ela era para lá de notório. Algumas pessoas podem dizer, mas e Deus já só falava com o sumo sacerdote? Não, a presença de Deus, ela estava atribuída ao tabernáculo, ao Deus conosco. Deus, ele falava já diretamente com Moisés e falava com seu povo. Porém, só o sumo sacerdote, ele poderia ir à presença de Deus. A presença de Deus ia ao povo, mas o povo não tinha acesso ao lugar santíssimo. Esse véu, ele era impeditivo à presença de Deus. Essa separação faria uma demarcação aonde o homem não tinha como religar a comunhão a Deus. É por isso que hoje o homem está religado a Deus, porque houve um sacrifício perfeito e um acesso à presença de Deus. Hoje, não só Deus fala com o homem, mas o homem tem acesso aí à presença de Deus. E este véu, ele tinha uma indicação, ele mostrava um caminho a ser levado. Por mais que nós não queiramos trilhar uns caminhos estreitos da vida, mas a realidade é que para nós chegarmos até o céu, nós temos que seguir um caminho tortuoso, uma porta estreita, um caminho estreito. Mas esse é o alvo da igreja na terra, porque está o véu indicando que lá você tem acesso. Essa obra expiratória de Jesus Cristo que nós temos para chegarmos a Deus, ela nos concede e nos dá acesso ímpar à presença de Deus. Não existe outro caminho que possa levar a Deus. Apenas um caminho de cruz, um caminho de sacrifício perfeito que foi derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. E como era esse lugar santíssimo? O lugar santíssimo tinha uma forma quadrangular e tinha apenas uma mobília. Essa mobília está bem clara aqui que era a Arca da Aliança. Então, para que você entenda, o capítulo 9 de Hebreus, aonde diz que o incensário estava no lugar santo dos santos, era só no momento da cerimônia. Amém? E o que podemos aprender por trono de Deus e importância do lugar santo? O lugar santo era a antessala do lugar santo dos santos. Era como se o homem se preparasse para entrar na gloriosa presença de Deus. Mas como assim? Queridos, é pela fé que nós já somos separados do mundo. Mas é no processo de santificação, de transformação que nós temos no nosso corpo glorificado.
O lugar santo, como vimos na lição passada, ela tem outras mobílias, mas essa antessala é um lugar de preparação para podermos chegarmos ao céu. Conclusão. Nesta lição, percorremos o lugar santíssimo, conhecemos um pouco mais do lugar aonde a arca era colocada. Nós não falamos sobre a arca do concerto, pois ela vai vir na próxima lição. Mas o lugar santo dos santos era um lugar aonde o homem não tinha acesso. Está claro em Mateus capítulo 27 e verso 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Querido, o véu ele foi rasgado e de cima a baixo, aonde é uma representação que Deus ele rasgou. E rasgou na hora que ele fez um sacrifício perfeito. É por isso que você e eu estamos aqui. Porque um dia nós aceitamos esse sacrifício. Nós recebemos esse sangue sobre nossas vidas. E hoje nós temos o livre acesso. Nós temos o direito de podermos estar na presença de Deus e irmos à presença de Deus. Muitas pessoas não valorizam mais isso. As pessoas não oram, as pessoas não têm mais comunhão com Deus, não sabem nem o dia em que entrou no Santo dos Santos para ter o prazer de falar com Deus. Mas, querido, que essa lição não seja só aprendizado teórico, mas que seja um aprendizado numa aplicação pessoal. Que você possa valorizar os momentos de dobrar os seus joelhos e clamar a Deus, e falar com Deus, e se derramar na presença de Deus. Porque esse momento foi conquistado com sangue precioso de Jesus Cristo. E nós precisamos valorizar esse Santo dos Santos. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Momento da oração. Justo, santo e amado Deus, Pai amado e Pai bendito, eu te agradeço, Senhor, por poder neste momento estar na Tua presença, estar entrando, Senhor, no lugar santo dos santos e te clamar. Senhor, eu te peço que Tu continues com as Tuas mãos estendidas sobre nossas vidas, sobre a vida daqueles que nos assistem. Usa das Tuas misericórdias, Senhor. Continua abençoando a Tua igreja, continua guardando, continua levantando homens e mulheres que sejam comprometidos com a Tua obra. Continua abençoando o ministério da igreja, para nosso pastor presidente. Continua abençoando as famílias. Abençoa, Senhor, porque nós somos dependentes de Ti. Nós somos pequenos, nós somos falhos, não tínhamos o direito de estar falando contigo, mas através, Senhor, do sacrifício do Teu Filho amado na cruz, o véu se rasgou de cima a baixo e nós podemos entrar na Tua presença e Te pedir e Te clamar. Abençoa, Senhor, aqueles que estão assistindo a esse vídeo. Abençoa todos que cooperam com esse trabalho. Pai bendito, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, as doces e divinas consolações do Espírito Santo, sejam com todos, desde agora e para sempre. Todos dizem amém.